Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. E ó, se prepara, se acomoda, porque hoje o papo é filosófico, hein? E você vai adorar. Eu e você, a gente vai bater um papo com o Rodrigo Cardoso, sócio fundador do Clube FI, investidor de fundo imobiliário, adora fundo imobiliário, mas hoje ele quis dar um passo atrás ou acima e falar de um assunto muito interessante, muito pertinente, que é de fato mais filosófico, mas que faz toda a diferença na sua vida na hora de pensar em investir, consumir, planejar o seu futuro, as suas finanças. Então hoje a gente poderia falar assim, ó, quais são os 4 pilares do sucesso nos investimentos? Mas não, o passo é atrás. Como aplicar os princípios do sucesso nos investimentos? Esse é o assunto que eu e você vamos discutir e aprender aqui com o Rodrigo Cardoso. Grande Rodrigo, sempre bom ter aqui. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui, Arthur. E aí, veio mais filosófico hoje? Hoje eu vim mais filosófico porque, assim, a gente sabe que todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. Sim. Todo mundo tem que saber, todo mundo sabe o que tem que fazer para investir. Você tem que poupar. Sim. Só que ninguém tem disciplina para aplicar mas e ninguém explora as razões pelas quais as pessoas têm dificuldade para aplicar esses princípios que eu vou dizer aqui, e eu vou tentar detalhar mais e dar uma opinião minha acerca do que acontece para as pessoas não conseguirem aplicar esses princípios, o que elas podem fazer para de fato aplicar esses princípios e ter mais sucesso aí no mundo dos investimentos, principalmente renda variável e fundo imobiliário também. Quem está lá assistindo, se parar para pensar, o que você vai falar encaixa em outras áreas que não investimentos. Aliás, eu costumo dizer que investimento é como tudo na vida, né? Então, tudo que é importante demanda disciplina, faz sentido tudo que você tem para trazer aqui, né? Exatamente. Aí a gente já pode começar aqui com o primeiro, o que seriam esses 4 princípios, né? Aí eu falo aqui, então o título, só para voltar aqui um slide aqui atrás, é como aplicar. E não são, como você falou, não é os 4 princípios. Sim. Os 4 princípios, a maioria das pessoas aqui já falou aqui, ó, todos já sabem, mas não aplicam. Que é o quê? Primeiro, longo prazo, diversificação, aportes constantes e busca contínua por qualidade no investimento dos ativos, né? Aí eu vou começar aqui com um slide que eu acho bastante interessante, que é alarmante também, né? Que mostra o tempo de holding dos investidores no mercado de renda variável. Isso aqui é uma fonte, como tem dados aqui desde 1940, eu não achei a fonte aqui no Brasil sobre essa informação, mas eu imagino que no Brasil seja parecido ou até pior do que esses dados aqui. Ou seja, o tempo que as pessoas costumam carregar um investimento. Exatamente. Quantos anos ou meses as pessoas ficam com o mesmo investimento? Exatamente. Então, nesse slide aqui mostra o tempo médio em anos, tá? A fonte é da New York Stock Exchange. Aí você pode ver que conforme o tempo passa, as décadas passam, a tendência tem sido a menor tempo que o investidor segura a ação. Então você pode ver que o pico teve ali nos anos 60, que a média onde a pessoa segurava as ações era de 8 anos. Isso foi decaindo década após década, né, como vocês podem ver aí, né? Anos 70, 5 anos. Anos 80, 2,8 anos. Anos 90, 2,2. Anos 2000, 1,3. Anos 2010, 1,1. E agora, nos anos 2020, meio ano. Daqui a pouco vai ser 15 segundos, o tempo de um vídeo no TikTok. Exato, né? Então, assim... 6 meses o tempo médio. O que está acontecendo, né? Assim, para isso acontecer, para que tenha essa redução, tem algumas coisas assim que a gente pode pensar que eu acho que é um pouco óbvio, que é o acesso rápido à informação. Aí você tem também essa questão do desejo cada vez maior pelo lucro imediato, né? Você tem esses influenciadores que acabam estimulando a compra ou venda de ativos baseado em eventos sazonais, ou então, o fulano ganhou a eleição, vamos vender, o ciclano vendeu. Aquela história, a renda fixa morreu, a renda variável morreu, toda vez que o juro no Brasil sobe ou desce, alguém vem com um papinho. Exato. E aí você tem carteiras recomendadas, que assim, carteira da semana, carteira do mês, isso é uma
coisa que não faz o menor sentido, né? Então você tem aqui uma frase, aqui eu estou trazendo também uma frase aqui do Peter Lynch, que eu acho que retrata muito bem que eu vou entrar um pouco na psicologia, aí eu queria já fazer um spoiler aqui, que é o seguinte, as coisas que eu vou falar mais adiante aqui, eu não vou falar de orelhada, não. Eu tenho muita reflexão acerca desse tema. Eu vou lançar o meu primeiro livro, que é um projeto pessoal meu, até o primeiro semestre do ano que vem, que é relacionado à filosofia, que é um tema que eu tenho grande paixão. Estuda pra caramba. É um hobby meu. Inteira. Eu tenho grande influência de Nietzsche, Schopenhauer, Spinoza e Heidegger. E acaba que esse meu conhecimento com a filosofia acaba que indiretamente é muito útil para o investidor também que quer ter sucesso aí nos investimentos, né? Aí eu trouxe uma frase aqui, eu acho que é bastante emblemática aqui do Peter Lynch, né, que é um dos maiores gestores de fundos de ação do mundo, né? Que ele fala assim, muito mais dinheiro foi perdido por investidores preparando-se para as correções ou tentando antecipar as correções do que aquele que foi perdido nas correções em si. Sim. Então, aquilo que o André Bassi falou, uma coisa muito engraçada na última entrevista que a gente fez. Que o dinheiro é igual sabonete. Exato, que o investimento, quanto mais você mexe, mais você vai... Mais ele derrete. Mais ele derrete, exatamente. Então, assim, eu acho que é esse o espírito. E você não só mais derrete, como também você mais se estressa, né? Porque você fica acompanhando mais tempo. Esse né? é outro ponto importantíssimo. Eu vou só fazer um comentário em relação ao gráfico que você mostrou do tempo que as pessoas seguravam os investimentos. Eu vou voltar aqui. Eu li recentemente uma matéria que ajudou a entender a dúvida de muita gente. Você já pensou assim, pô, meus pais, como que era mais fácil na época dos meus pais? Tinham 3 filhos, 4 filhos, ainda tinha carro, casa de campo e tal, e agora a gente trabalha, não consegue ter nada. Bom, vi uma matéria dizendo que a geração dos baby boomers foi a geração mais rica e que dificilmente terá outra geração que vá conseguir acumular tanto patrimônio assim. Tinha lá alguns diversos motivos, mas isso que você está dizendo também parece encaixar nessa situação. Quer dizer, era uma geração que investia e deixava o tempo agir. Perfeitamente. Não é? Exato. E isso é uma das fórmulas do resultado, do sucesso nos investimentos. Né? Exatamente. E aí, olha só, esse cenário do fato das pessoas investirem só 6 meses, agora só segurar 6 meses na média, olha só o que está acontecendo aqui. Eu trouxe a notícia aqui que a maioria já está sabendo, né? Então, brasileiros movimentam até 21 bilhões de reais por mês em apostas, só considerando Pix. Essa aqui é a notícia da Exame, uma notícia recente. Saiu várias, né? Parecidas. Foi um estudo do Banco Central aí a imprensa toda repercutiu. Exatamente. Então, aí você tem endividamento no Brasil atinge quase 80%. Isso também é um dado bastante divulgado. Quase 80% da população brasileira. E a gente não está falando só de classes menos favorecidas. A gente está falando também de classe média alta, né? Porque eu vou falar mais adiante aqui também, né? Porque tanto a classe média quanto a classe mais alta sofre do mesmo problema crônico, que é o quê? A comparação, né? Você está sempre comparando com quem tem mais. Sim. E aí você acaba sentindo que você precisa de mais. Isso eu vou falar um pouco mais adiante. Vou te interromper de novo. Se você duvida, né, esse cara tá falando aí, ele é privilegiado, ele não sabe como é, ele acha que só ele sabe o que é dinheiro e tal, e endividamento é coisa de classes desfavorecidas, dá um Google, pesquisa mensal do Serasa sobre endividamento. Tem lá um raio-x da população endividada. É de A a Z. Todas as classes, meio a meio entre homens e mulheres. Infelizmente, não é uma questão só de ter acesso a dinheiro, mas sim de ter conhecimento do que fazer com dinheiro, planejamento mínimo, fazer um orçamento e tal. E essa questão que ele vai trazer aqui das comparações, da ansiedade, sem dúvida, é um dos motivos para isso. Né? Exatamente. Aí você tem, então, mais dados aqui. Mais de 22 milhões de brasileiros já apostaram em plataforma Bets, pelo menos uma vez, que é um número pelo menos mais que 4 vezes maior do que o número de investidores que investem em renda variável no Brasil, que está em cerca de 5 milhões, né? Então, assim, o que está acontecendo? Né? Eu tenho as pessoas estão pensando cada vez mais curto prazo
e cada vez mais dando mais confiança em plataformas de bets do que investimentos reais. E só que só se critica isso, mas não se tenta compreender as causas disso. E eu tenho algumas teorias aqui que pode, para quem refletir, convido a todo mundo a refletir junto comigo aqui. Mas uma delas, eu vejo que é uma ansiedade relacionada ao consumismo, né? Ou seja, existe aí uma associação de bem-estar ao consumo de mercadorias. Ou seja, eu preciso de me adequar a tal padrão de consumo, senão significa que eu tenho praticamente eu tenho uma vida indigna. Sim. Né? E eu acho que muitos influenciadores, apesar de eles falarem esses princípios, eles falam esses princípios, mas eles vão falar por quê? Mas por que você tem que investir? Porque você precisa do relógio iPhone, tal, você precisa do iPhone, você precisa de não sei o que lá, você precisa do carro, etc. Então, no final, eles são vítimas também dessa grande teia de manipulação das corporações, que elas lucram justamente com essa mentalidade, que é uma mentalidade pobre de você fazer essa associação. Bom, quer dizer, a sua felicidade ela passa a ter uma dependência externa de consumo. Você não consegue mais achar a felicidade dentro de si. Sim. Né? Isso vai gerar o quê? Vai gerar essa ansiedade que eu estou falando. Ou seja, as pessoas vão, quando sobrar o dinheiro no mês, ela não vai conseguir investir. Ela vai pensar no que ela vai comprar de novo. Ela vai pensar no que ela vai trocar alguma coisa, eu quero estar tudo novo, brilhante. Exato. Eu entendo que isso é um fenômeno mundial, mas eu acho que no Brasil ele é muito forte. Por exemplo, se você for viajar para países nórdicos, você vai ver que, se você tiver sensibilidade para perceber isso, você vai perceber que as pessoas têm uma tranquilidade consigo mesmo que é maior comparado à nossa, né? Eu vi dados da OMS que o Brasil, só para terminar esse tema aqui, o Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos e antidepressivos do mundo. Caramba. Então não é essa coisa de falar que brasileiro é um povo alegre, etc. e tal. Isso é uma mentira e isso é um desconhecimento, né? Falar isso. E isso vai gerar o quê? O medicamento não vai ser certo. Bom, se a gente está feliz, então não tem o que resolver. Alegre e ansioso ao mesmo tempo. Pois é. Alegre e estressado. Pois não tem isso. Isso não é verdade. Às vezes eu tenho a impressão, Rodrigo, que meio que o outro lado da moeda do que você está falando é assim, falta gratidão pelo que se tem, sabe? Eu nunca tá bom o que eu tenho, né? Eu preciso mais e mais e mais. E você falou de comparação com outros países, não sei se você concorda, mas a minha impressão é que na Europa, em geral, as pessoas têm uma vida mais espartana, uma vida mais pé no chão, enquanto nos Estados Unidos, na China agora nem se fala, né, com boom de um enriquecimento rápido, esse consumismo é muito mais acelerado. Eu vi uma imagem, todo mundo deve ter visto recentemente, teve uma enchente em Valência, acho uma cidade da Espanha, uma enchente muito severa e tal, e aí um monte de carro saiu boiando e ficou tudo junto, aglomerado assim. Cara, eu não vi nenhuma SUV de 500 mil reais, eu não vi nenhum carrão, eu vi carros comuns. Exato. São dos cidadãos da Europa. Né? Exatamente. E eu não advogo contra o consumismo não, tá? Sim, porque assim, eu não tô dizendo que, você tem uma Ferrari, o prazer de uma Ferrari, eu não tô dizendo que não é genuíno. É genuíno sim. O problema reside em você achar que só existe esse prazer, né? Esse prazer. Esse que é o problema. Então, por exemplo, eu não teria uma Ferrari porque eu prefiro carro. Eu gosto de carro, mas eu prefiro Porsche. Eu teria um Porsche. Mas assim, você achar que só tem isso, aí você vai ficar escravo disso. Aí você vai ter ansiedade, você vai ter depressão, não sei o quê, porque você não tem um Porsche e tal. Sendo que existem outras alternativas de felicidade, você achar felicidade, né? Então, hoje, o indivíduo, ele acredita nessa necessidade de consumo de status, né? E ele acaba se tornando ansioso e ávido por cada vez mais consumo, né? E isso gera mais e mais impulso para você gastar mais, né? E isso não acontece só nas classes menos favorecidas, acontece em todas. Então, por exemplo, o mais pobre vai desejar uma bicicleta. Aí um pouco mais abastado vai querer uma moto.
Aí o cara um pouco mais rico vai querer o carro. Aí o mais rico ainda vai querer o helicóptero. Então, na verdade, tá todo mundo dentro desse jogo ilusório de que a gente precisa, que a gente está num patamar, mas tem que chegar num outro patamar. E a gente nunca olha para o que a gente tem acesso no aqui e no agora, né? Então, a tecnologia, ela avançou bastante. A gente tem cada vez mais recursos que a gente pode, por exemplo, da própria... Exemplos que aconteceram recentemente. Você pega, por exemplo, o Spotify. Você paga cerca de R$20 por mês. E você tem acesso a 100 milhões de músicas. Ou seja, você tem acesso a milhões de dólares que você gastaria com CD há uns 30 anos atrás. E, então, aí se você pega, por exemplo, 100 milhões de músicas, cada música tem mais ou menos 4 minutos, demoraria quase 650 anos para você ouvir todas as músicas sem repetir durante 24 horas por dia. Então, na verdade, a gente não tem falta. A gente tem um excesso de coisas que a gente pode admirar, que está aqui no nosso nariz, que a gente não olha, que são acessíveis. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a gente está numa situação que a gente é uma formiguinha dentro de um pacote de açúcar, União, e não vê, e tá procurando comida. A comida está cercada, tá nos cercando. Tem fartura e não consegue enxergar. Tem fartura e não consegue enxergar. Então, algumas décadas atrás, quando você tinha menos opções, por exemplo, você tem 3 opções para alguma coisa, você aproveitava essas 3 opções. Agora você tem 1000. E as pessoas não aproveitam. Porque agora você tem muito, você tem excesso. Então, a gente não tem um problema de falta. A gente tem um problema, se for falta, é falta de... Estou sentindo falta da escassez. Eu acho que é isso que está acontecendo. Isso, eu acho que é o principal motivo aí dessa ansiedade, junto aí o que se faz nas redes sociais. Mais uma vez, esses influencers fazem um trabalho de forma inconsciente. Eu acho que eles são vítimas disso também. Porque eles acreditam piamente nessa necessidade de status e acabam falando de investimentos sempre associando, né? Você vê, é muito comum, né? O cara lá, agora tem um carrão, agora tem um relógio. Agora... mas peraí. Então você realmente você acredita que isso significa o bem-estar. Aí eu fico pensando assim, eu falo, mas... Aí a pessoa fala, mas claro, todo mundo quer o bem e o bom e tal. Tá, e quando não existia isso? Aí não existia a felicidade? Então imagina, a gente tem a mesma... o mesmo cérebro de 50 mil anos atrás. Então pega a vida, a gente melhorou a qualidade de vida, a gente vive muito mais do que antigamente, tem acesso a muito mais coisas. Então só para pegar, eu dei um exemplo de Spotify, mas, por exemplo, Netflix, você tem acesso a centenas... Eu ia até falar, Netflix é um exemplo interessante, que primeiro só tinha Netflix, tá? Aí apareceu um monte de concorrente. Então hoje, as pessoas têm 4, 5 diferentes. Se for fazer essa conta que você fez do Spotify pro Netflix, deve ser algo parecido, tá? Perfeito. Só que o cara tem o Netflix, o HBO, o Disney Plus, o Amazon Prime e tal, isso aqui, assim, e nunca tem o que ele quer ainda, né? Vai ter algum filme ou série que só passa em outro que não é o que ele tem e ele vai acabar assinando mais um e tal. Exatamente. Então, olha só, aí fazer um trocadilho aqui. A gente fala muito de independência financeira. A gente precisa de alcançar a independência emocional e mental. Essa independência que a gente tem que alcançar. Para procurar uma possibilidade de você atingir suas metas de satisfação, vamos dizer assim, de forma interna, sem uma necessidade de um consumo específico. Então, mais uma vez, não é crítica ao consumismo, é crítica nessa crença de que você só vai conseguir a felicidade de forma restrita àqueles padrões de consumo. Acho que isso que é o mais importante aqui. Né? Porque eu tô falando, pô, a Ferrari é legal pra caramba, o Porsche é legal pra caramba. Mas só isso, aí você vai ser escravo. Né? Então, aí você tem também, aí recentemente, o ChatGPT, você tem um professor, não igual um professor como o Arthur Vieira de Moraes, que ainda não chegou lá. Ele não chegou lá ainda, mas ele vai chegar. Eu, às vezes que uso, já peguei tanto erro ali que hoje ele para mim é um estagiário. Só que evidentemente a gente está vendo brotar uma tecnologia sensacional que em algum tempo vai ser muito melhor do que já é, né? Exato. Então assim, você tem um professor disponível 24 horas por dia
para qualquer assunto. Então, por exemplo, agora para aprender novos idiomas, maravilhoso. Para quem assina o ChatGPT, você já consegue conversar com ele como se você estivesse conversando com uma pessoa sobre qualquer assunto. Então, assim, aí você bota aí mais uns 600 milhões de anos de conteúdo que você não vai conseguir. Ou seja, mesmo que você tenha... você não vai conseguir, na sua vida, mesmo que você esteja consumindo o que está no seu alcance, você não vai conseguir consumir nem 0,00001% do que está no seu nariz. E se você perceber isso, você consegue ter uma vida muito mais tranquila. Você vai ter uma ansiedade muito menor, ou até zera essa ansiedade pelo consumo. E aí, estou trazendo tudo isso para falar de quê? De você poder fazer aporte, sobrar dinheiro para você investir. Para você investir e para você ganhar dinheiro depois, você fala assim, pô, beleza, mas não preciso de nada. Para que eu vou querer dinheiro então também? Aí seria mais ou menos assim, né? Porque não é você poupar por poupar e não fazer nada com isso. É para que realmente, de forma genuína, vai te dar prazer. E isso aí quem vai saber é só a própria pessoa, né? Mas é depurar uma viagem, um pouco, né? Depurar um pouco esse desejo das coisas. Para um pouco para pensar, onde eu vi segundo turno, foi na coluna da Ana Leone no Valor Invest, no segundo turno das eleições, ela publicou assim, coloque segundo turno no seu consumo. Quando você achar que quer muito uma coisa, leva ela para o segundo turno contra outra coisa que você também quer. E decide por uma só. Perfeito. Então respira, pensa. Uma das duas vai parecer totalmente desnecessária na sua vida. Dá um segundo turno no seu consumo, na sua ansiedade, nessa sua expectativa de que precisa ter tudo e tudo ao mesmo tempo. E se for para comparar, porque a comparação não faz o menor sentido, porque cada um tem uma história, cada um passa por problemas diferentes. Eu acho que a comparação também é uma coisa que não faz sentido. Mas se for para comparar, compara com alguém que está pior. E aí você fala, pô, tô bem, então. E não com quem está melhor. Porque, veja bem, até o Elon Musk está insatisfeito porque ele não foi para Marte. Então, quer dizer, nem o cara mais rico do mundo, ele tá inquieto. E essa inquietação, essa geração acha bonito. Não, eu querer mais e mais e mais. Isso é uma coisa que vai te trazer infelicidade. Isso é a forma do fracasso emocional, né? Tem um ponto de equilíbrio aí, Rodrigo, entre eu ter uma aspiração de querer melhorar, eu ter ambição, claro, mas não deixar passar para esse nível que você está falando, que é mais ou menos o nível geral hoje em dia. Qual que seria o ponto de equilíbrio disso? Então, eu vejo assim, para ver da onde está vindo a motivação de você estar querendo tal coisa. Você está reagindo a um estado de carência ou realmente você quer aquilo de forma genuína? Ou seja, a criança, geralmente, ela tem muito a nos ensinar. Você tem filha, você deve saber bem disso. Quando ela quer alguma coisa, um brinquedo, ela interage com aquele brinquedo de uma forma genuína. Então, o Nietzsche falava uma coisa que é assim, que eu acho super interessante, que ilustra bem, que ele fala assim, o que é maturidade para ele? É você poder reaver a seriedade que você tinha quando criança ao brincar. Se você resgatar essa possibilidade, isso é maturidade. Que é o que a criança tem e ela vai perdendo conforme a sociedade vai falando, não, agora você não tem mais idade para se divertir com isso, não sei o quê. E você pega, por exemplo, os animais, não, o cachorro ele brinca a vida inteira. Porque ele não tem esse bloqueio que a gente vai construindo, né? E aí vai construindo esse bloqueio, aí você vai criando essas restrições. Ah, não pode isso, não pode aquilo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, não sei o que, não, senão eu sou um pobre coitado, né? Então, uma coisa que eu costumo falar também, que quanto mais pobre de espírito a pessoa for, tanto mais o status vai causar positividade na vida dela. Porque ela vai precisar. Por quê? Porque ela não questiona nada. Então, aí você vai descobrir isso da motivação. Quando a motivação, você perceber, cara, isso aqui, eu tô querendo isso aqui, mas não é pra mim. Eu acho que eu tô querendo pro outro. Eu tô querendo porque eu tô inseguro. Eu tô querendo porque eu tô carente. Então, imagina, você tá querendo, sei lá, um Rolex de 50 mil reais e você descobre que você tá, sei lá, você tá carente. No caso de um bilionário, não, porque um Rolex, para um bilionário comprar um Rolex é igual a gente comprar um Cássio. Para ele é normal, né? Mas aí você tem que perguntar por quê? Da onde vem isso? Da onde vem essa carência? E eu garanto para você, se você contratar um bom psicanalista, você vai gastar muito menos dinheiro e vai perceber que, caramba, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Sim. E aí você não vai gastar 50 mil reais, você vai gastar, sei lá, uns 2 mil reais com consulta com um psicanalista. Mas tem que ser um cara bom, né? Porque um cara ruim vai
vai falar, não, mas você merece o Rolex. Né? Então eu acho que vem muito desejo do consumo, vem por um estado de carência, de medo, de querer agradar o outro, de insegurança, enfim. Isso para mim é muito claro que, como eu falei, não são todos os casos. Isso não vale para um bilionário, porque bilionário compra isso aí, para ele é troco, né? Então, eu vejo dessa forma. Aí, e que o mercado de fundo imobiliário pode nos ajudar para a gente reduzir essa ânsia, né? Como eles distribuem dividendos todos os meses, você pode pensar assim, vamos supor que você pegou, sei lá, você ganhou uma ação, você ganhou 10 mil reais. Você pode pegar esses 10 mil e fazer uma puta festa. Ou você pode pegar esses 10 mil, investir hoje, agora que está tudo descontado, vai ter 1% ao mês. O que você prefere? Você ter um festão, se divertir pra caramba, ou você ter 100 reais, uma renda mensal de 100 reais perpétua, com grande possibilidade dessa renda ser corrigida pela inflação. O cara que está ansioso, que é o que a gente está fazendo aqui, ele vai preferir fazer a festa, ele vai preferir ou comprar alguma coisa. Então, se você reduzir essa ansiedade, você vai... Não é que você não vai usufruir de nada. Não estou falando, não usufruir de nada. Pelo menos esses 100 reais. Né, que vai dar para comprar muito menos coisas no curto prazo. Uhum. Mas no longo prazo você vai usar esses 10 mil reais várias vezes, porque o fundo imobiliário tem essa outra vantagem também. Ele vai devolver tudo que você investiu via rendimentos uma vez a cada 7 ou 15 anos, dependendo do caso. Então, você tem que pensar assim, cara, é melhor pensar o que dá para fazer com 100 reais por mês, perpétuo, do que 10 mil reais de uma vez. Né? Aí eu acho que... Aí você começa... peraí. Pega um dinheiro, fala, o que eu prefiro? Gastar tudo agora ou comprar fundo imobiliário e ter 1% disso ao mês, de forma perpétua. Então, isso aliado com o questionamento que a pessoa tem que fazer dos seus desejos consumistas. Que eu tenho convicção que a maioria das vezes é uma resposta a um estado de carência, insegurança. Né? Eu falo que guardar dói. Pois guardar dói, porque gastar é bom. Então, gastar é gostoso. Tão gostoso quanto ver um videozinho na rede social. É um ímpeto que te dá um prazer imediato e que passa logo em seguida. Exato. Agora, guardar dói. Você pensar, ganhar dói e guardar também. Porque ganhar, a gente precisa trabalhar para ganhar. Só que, em geral, por mais que você acorde uma segunda-feira e fale, tem que trabalhar, que saco, queria ficar na cama. A hora que você chega para trabalhar, você tem prazer em trabalhar. É lógico que não é 24 horas feliz no trabalho, mas a gente precisa trabalhar para se sentir útil. Então a gente tem prazer de ganhar. Agora, guardar, a gente tem que trocar um prazer. Isso, exato. E isso então, dói. Isso é muito importante que você falou, porque é o seguinte, dói por quê? O que eu estou propondo aqui é que você reduza essa dor com questionamentos. Porque aí não vai doer. Exato. Você vai fazer de forma natural. Igual os exemplos que você falou lá na Europa. Você acha que está doendo o cara não ter lá o carrão? Acredito. Não tá. Não tá. Para a maioria ali não tá. Assim, é muito evidente isso. Quando eu tive oportunidade de morar em Nova York um ano e eu tive contato com pessoas de vários lugares, né, porque 70% lá é estrangeiro, e você vê uma tranquilidade, você sente a expressão facial é diferente já é uma expressão mais serena com a vida, sabe? Com uma necessidade menor de, sabe? Tem a questão do consumo, mas é uma coisa secundária, não é uma coisa primária como a gente vê muito na cultura que a gente do Brasil, né? Então, assim, eu falei tudo isso para falar sobre a importância do longo prazo, ou seja, e como aplicar. Ou seja, todo mundo fala longo prazo, então eu acho que o como tá por aí. Ou seja, questiona por que você quer consumir tal coisa. Tenta entender as origens do seu desejo de consumo. E aí, se você chegar na conclusão que é carência, tenta descobrir de onde vem essa carência. Aí você vai ver provavelmente que é por causa da pressão da sociedade, que é porque o fulano tá comprando, porque o fulano tá te desprezando porque você não tem tal coisa, e você acaba sentindo. Só que você não precisa desse reconhecimento. Você não precisa. Você não precisa do reconhecimento da sociedade. Sim. Então não é uma questão aqui, eu não estou propondo uma coisa aqui para mudar a sociedade. Não, dá para você aplicar isso sozinho na esfera individual e a sociedade pode continuar... Sim, problema deles. Exato, infelizmente, né? Porque
o alcance aqui do Clube FI é limitado, né? Então, poucas pessoas vão ver. Então, as que estiverem assistindo aqui, eu sugiro que faça esse exercício mental, né? Aí o outro tema que seria a aquisição, né, visando ativos de qualidade, né? E não os melhores. Não os melhores. Bons ativos. Bons ativos de qualidade, né? Aí eu estava vendo uns dados do... Olha só que legal, né? Isso tem também a ver com o próximo tema, tá? De diversificação. Dos cassinos em Las Vegas, né? Que eles virtualmente são inquebráveis. Basta que a probabilidade do cassino ganhar do cliente seja acima de 50%. Às vezes, em alguns casos, é 51%, ou até, sei lá, 50,5%. Já é o suficiente para ele não quebrar. Porque quanto mais apostarem, quanto mais ele apostar, a tendência é que ele ganhe no final. Porque ele vai ter um pouquinho de chance a mais do que o cliente. E ele vai apostar centenas de milhares de vezes, e aí no final das contas ele vai ganhar, né? Então, com ativos de qualidade é a mesma coisa. Quando você aposta em ativos de qualidade, a probabilidade de você ganhar no longo prazo ela vai ser maior que 50%. E aí, se você aportar só escolher ativos de qualidade, embora você... Aí eu posso falar um pouco do meu caso aqui, que eu tenho também especulação, 5% da minha carteira, eu já falei aqui algumas vezes, é destinado à especulação, como se fosse o meu joguinho do tigrinho ali. Né? E aí o resto é tudo qualidade, 95% qualidade, carteira, sigo também a carteira do Danilo, então para quem não sabe ainda, pessoal, segue lá a carteira do Danilo, melhor analista de fundo imobiliário do Brasil, hein? Entra lá no menu produtos e serviços, carteira recomendada, você vai ter acesso lá a todas as nossas carteiras recomendadas. Já fazendo um jabá aqui. Mas então, você tem você aumenta a probabilidade de você não se meter em enrascada. E basta que ela seja 50% maior. E aí, quando você investe na qualidade, a probabilidade ela é reduzida de você perder. Porém, aí o próximo tema aqui, que é a diversificação. Porque mesmo que você investir em qualidade, pode acontecer uns solavancos aí no meio do caminho. Então, eu comparo isso com você tentar fazer, fazer um bolão para tentar acertar quem vai ganhar uma Copa do Mundo, por exemplo. Então, se você entende de futebol, sabe quais são os times que mais têm qualidade, você não vai apostar na China, você não vai apostar na Coreia do Sul, você não vai apostar em, sei lá, quem mais joga mal, que eu não entendo nada de futebol. Mas, enfim, você vai apostar nos principais que, para quem entende futebol, Argentina, Alemanha, Itália, Espanha, o Brasil, né? Aí, no caso do Brasil, mesmo você apostando em qualidade, pode acontecer um 7-1. Sim. Né? E aí tem uma coisa interessante que as pessoas olham para o retrovisor, aí vê lá um ativo performando super bem e acha que aquilo significa a tendência eterna de alta, né? Então, por exemplo, e não existe isso. Se você pegar uma moeda, jogar ela 10 vezes e ela dá sempre cara, você não pode falar que a tendência é dar cara nas próximas vezes, né? Aí eu me lembro muito bem, aí um exemplo aqui antigo do Torre Almirante, lá no Rio de Janeiro. Monoativo, né? Época lá do início da indústria, né? Alugado para Petrobras, um edifício AAA localizado lá no centro do Rio de Janeiro. E quando alguém me perguntava, o que você acha do Torre Almirante? Eu falava, olha, o imóvel é muito bom. Não, mas aqui tá a Petrobras lá, o que você acha? É só o inquilino. É só o inquilino. Não, mas o contrato tem 7 anos. Eu falei, olha, o contrato não é atípico. Não, mas a Petrobras nunca vai sair. Como assim, a Petrobras nunca vai sair? Então, o Almi, ele entregou resultados durante muito tempo espetaculares. A Petrobras saiu, ele ficou anos em vacância, só agora que ele está começando a repor alguns espaços devido à grave crise que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, assim, e naquela época, se olhava para o momento e fazia sentido você investir naquele imóvel. Mas as coisas mudam, né? Então, essa diversificação, ou seja, o mundo ele se reconfigura de uma forma que você não tem como prever. Você pega aí o que está acontecendo nessas guerras. O que vai acontecer depois? Ninguém sabe. Nem os próprios comandantes disso tudo. Né? Ninguém sabe quem vai ganhar.
Agora a gente está gravando aqui antes das eleições dos Estados Unidos, mas quem vai ganhar a eleição? Isso pode mudar muita coisa, né? Então, por isso que a diversificação vai fazer com que você tenha você tenha menos diversificação em qualidade, né? Para você ter maior probabilidade de você ter sucesso no longo prazo, né? Aliado a longo prazo também. Protegido, né, dessas mudanças que vão sempre acontecer. Mesmo independente de quem ganha a eleição nos Estados Unidos, daqui 4 anos vai ter outra, né? Então essas coisas são impactantes, mas recorrentes. Exato. Então eu não posso pensar, nossa, se mudar o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, eu vou ter que mudar os meus investimentos. Não, cara, mas você vai investir para 10, 15, 20 anos. Quantas eleições vão acontecer no meio do caminho, né? Exatamente. Então eu trouxe outro slide aqui, Arthur, que mostra o desempenho, né? Porque muita gente agora está preocupada aí com a questão das quedas que estão acontecendo. E aí eu trouxe aqui o IFIX versus CDI, versus IPCA, versus IBOV, desde o início do IFIX, que foi lá em dezembro de 2010. Né? Então a gente pode ver, aí quando eu botei CDI, eu estou botando já o CDI líquido, tá? Que significa 85% do CDI. Como tirando 15% de imposto de renda. Exatamente. Então a gente pode ver aqui o IFIX, por enquanto, né? Então aquela coisa, né? Ele está ganhando de lavada de todo mundo. Mesmo com essa queda. 227%. Segundo lugar, 85% CDI com 184%. Terceiro lugar, IPCA com 118%. E o último, IBOV com 91%. Sim. Apesar de o pessoal achar que a ação que mais traz retorno, etc. Claro que isso não dá para dizer que isso vai acontecer para sempre, mas olha só que coisa interessante aqui. No gráfico, você tem aqui, ó, a gente está reclamando dessa queda, essa queda é isso aqui, ó. É nada, né? Nada, não é nada, né? Quantas vezes a gente já viu esse filme, né? E vai ver muitas outras. E vai ver muitas outras vezes, né? Então, isso aqui abre essas janelas de oportunidade para o investidor que faz os aportes que eu vou falar em seguida, mas antes disso, eu trouxe uma versão reduzida aqui daquela comparação que eu faço, Arthur, que você gosta, eu adoro também, que é também sobre essa coisa que mostra também a importância da diversificação e de que você não vai conseguir prever como que a sociedade vai se recuperar, você não vai conseguir nem prever como que uma galeria de lojas vai se configurar em 10 anos. Então, o que eu trouxe aqui? Para quem não sabe, pessoal, eu já dei uma entrevista para o Arthur, que eu trouxe, que eu mostro esse dado aqui, mas de uma forma mais completa, com mais slides. Dessa vez aqui eu peguei uma versão reduzida, mas que chega na mesma conclusão. Eu peguei no Google Street View, você consegue mudar a data da foto da rua, né? Aí eu peguei uma rua da Visconde Pirajá, que é uma rua comercial lá no Rio de Janeiro, e peguei uma galeria que tem diversas lojas, como vocês podem estar vendo aqui. Então, isso aqui é uma foto de 2010. Então, prestem atenção aqui nas lojas, vou dar 5 segundos para vocês verem aí, darem uma olhada nas lojas, e vou pular depois para 2019. Vocês podem ver, ó, mudou tudo. Todos os inquilinos saíram. Quem que vai prever que isso acontecer? Quem que vai prever qual que vai sair, qual que não vai sair, qual que vai ficar para sempre? Então, não, aquele lá não vai sair. Não vai sair nunca. Não vai sair nunca, né? Todos saíram. E outros vieram, né? E outros vieram. Então você tem momentos aí de fica vacante, fica desocupado, aí depois ocupa, aí depois não sei o quê, aí o mercado imobiliário retrai, aí o preço do aluguel cai, não sei o quê. Isso tudo faz parte, né? E quando você vai aportando, eu vou... antes de falar da parte dos aportes, né, da importância dos aportes constantes, é o seguinte, eu falo assim, você não precisa ter uma paciência de um monge budista para você ter esse foco no longo prazo, né? Então, foi mais ou menos o que eu já falei ali, né? Pensa no que os dividendos podem proporcionar no curto prazo, porque eu costumo dizer que o fundo imobiliário ele é um investimento híbrido. Ele entrega a valorização da cota, mas entrega já o resultado no mês seguinte. Apesar de ser de longo prazo,
ele já entrega o resultado ali no mês seguinte para você poder usufruir. Diferentemente de alguns mercados de ação que eles reinvestem o próprio lucro, né? E ficam décadas sem você receber nada. Então, olha só que interessante. Tem casos de fundos que eu investi que deram errado, só que, como eu invisto longo prazo, eu estou no positivo, deram errado, por causa da renda mensal. Por causa da renda mensal que eu recebi nesse tempo todo. Então, mesmo que esse fundo vá a zero, tudo que eu investi nesse fundo, ele já me devolveu de renda. E isento de imposto de renda. E isento de imposto de renda. Então, isso aí também é uma coisa super legal. Antes de você virar de assunto, Rodrigo, você falou bastante sobre a questão das expectativas, das comparações, e deixou claro que aquilo era o como fazer sobrar dinheiro, reduzir as expectativas. Isso. Agora você passou para um outro pilar importantíssimo, que é invista para longo prazo. Como? O que a gente tem que regular na nossa cabeça, expectativa e tal, para conseguir mudar aquele gráfico que você falou, que hoje as pessoas mudam de posição há 6 meses. Como que eu me tranquilizo para montar uma posição e deixar ela acontecer, deixar o tempo agir? Eu sugiro as pessoas fazerem o seguinte. Primeiro, elas precisam de se convencer que ninguém sabe o futuro. Sim. Como é que ela vai se convencer disso? Faz o seguinte. Pega vídeos antigos de economistas falando sobre, sei lá, taxa de juros, inflação, dólar, qualquer coisa. Tá? Porque assim, aí mais uma vez, por que a pessoa... Aí mais um ponto bom que você colocou, que a gente fala que a gente precisa não só saber o que tem que fazer, mas por que a gente não consegue? Porque as pessoas não estão convencidas verdadeiramente que não dá para prever o futuro. Então você pega vídeos antigos aí de economia, de pessoa, pega de 5 anos atrás, falando o que ia acontecer com a economia, né? Taxa de juros, esses boletins do Focus, pô, erra o tempo todo. Sim, tanto que toda semana muda a projeção. Toda semana muda a projeção. Então, quando a taxa de juros... Eu me lembro muito bem, quando a taxa de juros estava lá nas alturas, com a pior recessão da história, estava o quê? 14,25. 14,25. Se alguém chegasse assim, falasse, não, vai para 2. Loucura, impossível. Foi para 2. Aí, naquela época do 2, a pessoa falou, não, no máximo vai para 6, 7, mas... A gente tá em 13, né? 13. Foi para 13,75. Agora, 13,75. E aí comeachou a cair, agora tá em 10,75. Quando tava 2, ninguém falava que ia subir tanto assim. E agora o pessoal, sei lá, o que tá achando, porque, como eu já te falei, né? Eu acompanho esses dados para ver o pessoal errando, né? Então, e é outra coisa que vai acontecer. É tipo um movimento de maré, ainda mais aqui no Brasil. Os juros vão subir, vão permanecer um tempo alto, eles vão cair, vão permanecer um tempo baixo, depois eles vão subir. E o que falando lá de rede social, por exemplo, o que a gente vai ver? A hora que cai os juros, vem alguém falar, a renda fixa morreu. Cara, eu não tenho mais paciência, estou ficando cada vez com menos paciência na vida, não com mais. Então, eu não tenho paciência para isso. Aí o juro cai, aí a renda variável, o juro sobe, a renda variável morreu. E você é bondoso até com os influencers, achando que eles fazem isso sem saber. Eu acho que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eu tenho verdadeiro asco do trabalho da desinformação que esses caras fazem. O que eles querem é gerar nas pessoas ansiedade, gerar nas pessoas medo e ganância para vender produto, para engajar, para polemizar, para ter engajamento. Então, respeito a sua visão mais leve, a minha é de verdadeiro asco. O ano que eu apareci naquele ranking de influenciadores da Ambima, eu falei, tem algo muito errado. Eu não sou e jamais serei um influenciador, eu sou um professor. Tem algo muito errado. Eu tenho asco de quem fica, ao invés de falar de finanças, fica gerando ansiedade, tudo isso que você está falando contra, o cara faz para ter um clique a mais, um comentário a mais e vender um produto a mais. Exato. Isso realmente é lamentável e propaga essa cultura que vai levar o investidor a ter resultados muito ruins e uma vida emocional
patológica. Então, o juro sobe, a renda variável morreu. O juro cai, a renda fixa morreu. Porque daí ele vai gerar ansiedade, gerar medo e fazer com que as pessoas... Eu preciso fazer o que esse cara está falando. Eu dependo deste cara. Exato. O professor não quer ninguém seguindo, não quer ninguém dependendo de nada. O professor quer ensinar as pessoas a terem autonomia. Exato. Aí já dá para puxar gancho aqui sobre o próximo tema, que é a importância dos aportes constantes. Sim. Né? Então, aí eu trouxe aqui, Arthur, como é que a volatilidade ela vai beneficiar esse investidor que aporta constante, mas principalmente quando todo mundo está falando, já era renda variável. Opa, a probabilidade agora de eu ganhar dinheiro aqui é agora. Acumular, né? Exato, para acumular. E aí eu trouxe esse gráfico aqui, que eu já tinha trazido em outras ocasiões, que seria um gráfico do IFIX aqui na linha vinho, e um outro gráfico que sairia do mesmo ponto do início aqui, o ponto A aqui, sai do mesmo lugar e termina no mesmo lugar. Então, quem investiu na linha preta, que não existe, e esperou esse tempo todo, no final teve o mesmo percentual de ganho. Porém, se você aporta constantemente, olha o tempo que você vai ter aqui, que você estaria comprando mais barato que a linha que seria a mais desejada no mercado, que é o quê? A linha que só sobe. Só que a linha que só sobe, ela é desfavorável para o investidor que aporta constantemente. Ele vai ter, olha só esse tempo aqui, ó, 2013, eu acho que meio de 2013, até aqui, ó, 7 anos aqui. 2019. Mais ou menos, né? Foi quando começou aquela bolha aqui. Aí só esse momento aqui teve, né? Aqui você estaria de fato comprando mais caro, né? Mas tava óbvio também ali, né? Tá. Acho que foi o único momento que eu falei, que eu sempre fico falando, não dá para prever nada, não sei o quê, mas tava muito na cara que aquilo ali tava esquisito, né? Foi quando a taxa de juros foi para 2%. Então, o mercado em baixa, ele ajuda o investidor que faz esses aportes constantes. Então, assim, essa constância nos aportes, ela também é fundamental, porque aí você vai pegar os momentos que está todo mundo desesperado, só que você vai conseguir, aí mais uma vez, no mercado de fundo imobiliário, você vai conseguir comprar pedacinho do imóvel por um desconto que você nunca vai achar no mercado imobiliário real, que é aquilo que a gente já falou também. Você tem lá um imóvel que vale R$1 milhão, está alugado para uma pessoa, aí essa pessoa sai, aí você vai vender correndo por 500 mil? Não. Mas no fundo imobiliário as pessoas vendem por 500 mil. E na prática, no fundo imobiliário, significa que eu consigo comprar mais cotas com o mesmo dinheiro. E quanto mais cotas eu tiver, mais rendimento eu vou ter. Isso. Acumular cotas é o que, no final das contas... o meu rendimento ele vai corrigir a inflação daqui a 10 anos? Não tem como saber. O que eu sei é que você vai receber X de rendimento por cada cota. Então, quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber de dinheiro. Se você conseguir fazer com que o seu número hoje de cotas, daqui a um ano, ele cresceu mais do que a inflação. Eu tinha 100 cotas e agora eu tenho 110. Isso. A inflação do período foi de 5%. Então eu consegui crescer 10% do meu número de cotas. Eu consegui me defender da inflação, independente do que está acontecendo com o valor que eu recebo por cada cota. Exato. Eu tenho mais cotas me gerando valor. Exatamente. Né? E tem uma outra coisa interessante também, que a gente tem muito pouco track record desse mercado. Né? Então, o IFIX, por exemplo, 2010, 14 anos não é nada. Sim. Aí, o que eu fiz também? Aí eu não trouxe o gráfico aqui. Mas eu peguei ações de properties. Tipo, São Carlos, peguei a BR Malls. A gente nunca viu um bull market de verdade no mercado de fundo imobiliário. Como já aconteceu. Então, por exemplo, você pega 2002 até 2008, a São Carlos acho que subiu quase 10 vezes, uma coisa assim. Então, assim, e aí você vê, mas eles devem estar continuando subindo porque outros que... Não, eles estão, há muito tempo também estão patinando, tal como o mercado de fundo imobiliário. Então, assim, se voltar, de fato, porque assim, você vê aí, tem um monte de... o metro quadrado agora está, pelo menos, pegando Faria Lima, já está começando a corrigir a inflação, e há muito tempo não corrigia, talvez isso já comece a baixar para as regiões mais secundárias, né? Mas quando isso virar, porque tem muita inflação que não está repassada ainda, o mercado ainda não conhece um bull market. E se você vê bull market de uma base baixa, que é o caso atual, você tem um potencial de rentabilidade
muito relevante no mercado de fundos imobiliários. Que no longo prazo também vai ficar atenuado tanto quanto Exatamente. Juntando tudo que você está falando, é importante as pessoas entenderem que não é para ter medo de comprar agora, porque você está comprando bons ativos, porque você fez pode cair mais. Essa escolha, né? Pode cair mais. E a importância não é assim, porque a cota vai valorizar, até porque a renda vai te proteger, né? O seu preço vai fazer com que você tenha mais cotas, mais renda. E essa eterna dúvida, será que a renda vai corrigir pela inflação? Se você está comprando nesse momento, a chance disso acontecer é maior, né, do que se você estiver pagando caro naquele momento de euforia. Né? Exatamente. Então, eu diria que esse é um resumo, Arthur, aí não só a gente, como eu falei aqui, não só apenas narrar e ficar repetindo isso igual papagaio, né, de longo prazo, diversificação, tá, mas como? E por que as pessoas não conseguem? Eu acho que foi um panorama bom aqui que eu dei. Espero que isso sirva para as pessoas reflitam acerca dos seus desejos, né? A gente tem que lembrar também que, além dessa questão da ansiedade, da sociedade, etc., a gente tem que lembrar que, no caso do mercado de fundos imobiliários, 80%, quase 80%, investe em fundos imobiliários há menos de 5 anos. Então, você tem um duplo fator que acaba impulsionando o investidor para o lado negativo, que é, primeiro, não ter experiência com investimento. Segundo, que ele está nessa ânsia que praticamente a sociedade inteira está, por consumo, essas associações que eu te falei, de dignidade a esses padrões de consumo. Então, acho que isso é questionando isso, tendo uma vida mais leve, com menos desligando esses desejos, porque você vai compreender que isso tudo é uma grande ilusão, né? Porque basta você ver, não existia, as coisas que você está querendo hoje não existiam num certo passado e as pessoas podiam ser felizes sem essas coisas. Acho que é tão simples quanto isso. Então, a sociedade precisa de mais questionamento, a gente precisa de falar mais sobre os educadores financeiros, eles precisam de falar mais sobre as causas e não simplesmente, igual o nutricionista. O nutricionista fala, tem que emagrecer, tem que parar de comer hambúrguer, tem que ir para academia, tem que cortar o açúcar, etc. Tá, mas por que a pessoa não consegue? Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas as pessoas não falam como, da onde vem essa dificuldade toda. As pessoas precisam de entender os seus próprios afetos, para que aí sim, de forma natural, sem a dor, né? Você falou que poupar dói, sem a dor, poupar. De forma natural. Você vê o quanto esse tema vem ganhando espaço da psicologia econômica, você falou da psicanálise e tal, porque no fim das contas é isso, todo mundo sabe o que tem que fazer. No investimento, na saúde, no vício, na dieta... É tudo igual o que você tem que fazer. Exatamente. Todo mundo sabe o que tem que fazer e não faz por falta de disciplina. Às vezes a gente exagera, então tem gente que faz dieta além do que deveria, ou que faz exercícios além do que deveria por causa da comparação, né? Perfeito. E aí acaba exagerando até, e tem gente que não faz exercício, deveria fazer minimamente e não faz por falta de disciplina. Então no fim os assuntos são todos muito interligados. E o que une isso tudo é a questão psicológica. Exatamente. Eu estou definindo aqui como falta de disciplina, mas você está buscando as razões dessa inércia, dessa falta de disciplina. Cabe para investimentos, cabe para outras coisas. E você falou assim, escolher bons ativos. O Taleb fala da via negativa, assim. Basta não escolher os ruins. E os ruins, a gente volta para o começo da sua conversa, costumam ser aqueles que estão entregando muito retorno em pouco tempo. Então gera aquela ansiedade de, como que eu estou investindo num negócio aqui? Que um analista profissional faz a carteira recomendada do Clube FI. Estou investindo num negócio que ele falou que é bom, e esse negócio dá, 0,7 ao mês. E tem um outro que eu estou vendo aqui no fórum, na rede social, que está dando 1,2% ao mês. Eu vou no que dá mais, porque eu vou ganhar mais rápido. Exatamente. Não é? Exatamente. E qual que é o resultado disso em pouco tempo? É aquela história lá do cassino. Aí você vai jogando e aí você vai ter uma hora que você vai perder. E aí em pouco tempo você vai perder patrimônio e renda. Enquanto aqui você tem patrimônio defendido e uma renda que vai oscilando ao longo do tempo. Exato. Quando você faz escolhas ruins, você perde patrimônio, e a hora que esse patrimônio deteriora, ele também perde a capacidade de gerar renda. Exato.
E o papel do Clube FI é justamente isso, né? Orientar o investidor ao que seria esses ativos de qualidade. Por exemplo, através das informações, através das carteiras recomendadas. Sim. Né? Então, por isso que a informação ela é importante. Não é um jogo aleatório. Né? Ele tem um grau de aleatoriedade. Mas ele tem um grau também, mesmo você comprando ativos bons, você vai ter essa aleatoriedade. Né? Mas a probabilidade ela vai ser sempre maior se você souber escolher esses bons ativos. No fim das contas, se eu tentar fazer um resumo, um sumo de tudo que você disse, a gente deveria contestar mais. Contestar. A nós mesmos e aos impulsos que vêm de fora. Exatamente. Questionar essa... Não simplesmente... parece que sabe, quando virou propósito de vida consumo. Quer dizer, isso é um absurdo, ou seja, está muito enraizado. Então a gente precisa de questionar os nossos valores mais enraizados. Isso está muito enraizado na sociedade. Eu acho que por isso que existe muita dificuldade para as pessoas perceberem que isso é uma grande ilusão. E isso, aí tem uma coisa engraçada, né? Porque se muita gente assistir isso aqui, as pessoas vão consumir menos nos shopping centers. Aí os fundos vão lucrar menos. Então você vê que existe toda uma agenda, uma agenda para que se perpetue esse modelo de mentalidade consumista. Porque se não tivesse modelo de mentalidade consumista, você vai ter menos lucro das empresas. Sim. Então, o que eu estou falando aqui, espero que poucas pessoas assistam, porque eu investi em fundos imobiliários de shopping também, e eu quero que as pessoas... Então, eu tô com duplo desejo aqui. Eu desejo que elas investam mais, mas eu desejo que elas... Vai, gasta lá no shopping lá que eu tô ganhando meus dividendos também. Sim. Aquilo que você falou, né? Tem gente que vai assistir, vai discordar, tem gente que vai assistir, vai concordar e não vai conseguir aplicar, né? Isso que você está falando. Exato. E não importa, assim, o objetivo não é sair falando para as pessoas, olha, sigam a minha filosofia e mudem de vida, mas dar uma cutucada, né? Provocar uma reflexão. Tem uma coisa que eu não sei se o nome dele é Fasano mesmo, lá do dono do Fasano. É Fasano o nome dele? Não sei. Bom, mas enfim, eu vi uma frase dele que ele fala assim: eu não sou dono da verdade, eu sou dono das minhas opiniões. Isso. É isso. Eu sou dono das minhas opiniões. Muito bom. Então tudo que eu refleti aqui se refere às minhas opiniões e às minhas reflexões acerca do tema. Que bom que você trouxe suas opiniões para a gente também refletir, conhecer e discutir. Exato. Muito bom, mais uma vez. Muito obrigado, Arthur. Valeu, grande abraço. Gostou? Tá aí com a cabeça doendo? Assiste de novo, conteste ou então aprove. Esse era o objetivo, tenho certeza o objetivo do Rodrigo era te causar essa reflexão. Espero que você guarde, fique com ela e semana que vem esteja aqui de novo no Clube FI Entrevista. Um grande abraço e até lá.